Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. E o evangelho de hoje, ele é muito especial. Ele trabalha, ele trata, ele narra o momento no qual Maria vai visitar Isabel e depois, num segundo momento, como foi a reação de Isabel, e num terceiro, nós temos o grande cântico do Magnificat. Mas eu quero dizer algo a você que é fundamental. Poucas vezes se dá a devida importância à preparação do cântico do Magnificat, ou seja, aquilo que antecede o cântico, dos versículos 39 até o versículo 45. E é por isso que hoje aqui eu quero trazer alguns dados interessantíssimos a respeito dessa preparação do cântico para você. Primeiro ponto fundamental é olharmos para como o autor inicia no versículo 39 essa preparação. E ele diz que Maria se levantou e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Aqui a primeira coisa importante que nós destacamos é o verbo que está colocado no particípio, no versículo 39, dispondo-se ou levantando-se. Esse é um verbo, na língua grega, muitíssimo interessante. Trata-se justamente do verbo anistemi, ou istemi, que é justamente um verbo que ocorre 108 vezes dentro do Novo Testamento. Em algumas das vezes ele é traduzido como ressuscitar. Isso chama a atenção. Contudo, isso é parte de uma construção maior que Lucas faz quando ele diz que ela foi apressadamente. Apressadamente, aqui nessa tradução, é um advérbio. Agora, vale olhar no texto original grego, porque lá, aquilo que está traduzido assim, apressadamente, é metá spudes em grego. E isso é interessante, porque spudes, na realidade, é um substantivo. Um substantivo que significa diligência, cuidado, solicitude. E essa construção que no grego Lucas utiliza aqui, aparece dentro do texto grego do Antigo Testamento por 7 vezes. E uma delas a gente destaca. É Êxodo capítulo 12, no versículo 11, quando o texto fala a respeito do momento da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. E lá o texto fala justamente que eles deveriam comer daquele cordeiro com lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, e que eles deveriam comer às pressas. Uau! Na língua grega é a mesma expressão utilizada por Lucas nesse evangelho. E isso começa a revelar algo que Lucas quer mostrar. Maria será aqui aquela que vai retomar dentro da sua atitude a noite da Páscoa, a libertação. E ela vai levar essa libertação até Isabel. Esse anúncio. E aqui é algo fantástico. Ela estava grávida. Nós já recebemos essa informação nos versículos anteriores. E mesmo assim, ela faz uma jornada que dura em torno de 3 a 5 dias. E uma jornada
que era cheia de percalços, cheia de perigos. Maria enfrenta tudo isso para levar até Isabel o anúncio do Deus libertador. E isso para nós é uma grande lição. Temos também nós nos colocado como igreja em saída para proclamar essa libertação, mesmo muitas vezes enfrentando hostilidades. Isso é algo a se pensar. Aí o texto diz que ela conclui essa jornada no versículo 40, entrando na casa de Zacarias e saudando Isabel. E o texto faz agora referência a qual foi a reação tanto de Isabel quanto de João Batista. Quero destacar, em primeiro lugar, a reação de João Batista. Assim que Isabel ouve a saudação, João Batista estremece no ventre de sua mãe. Aqui há algo interessantíssimo, porque essa expressão ela vai se repetir por 2 vezes dentro desta passagem. A segunda aparece no versículo 44. E isso faz com que a gente tenha que voltar o nosso olhar e a nossa atenção para essa expressão. Sobretudo para o verbo estremecer. E este verbo é um termo raro no Novo Testamento, vai aparecer por 3 vezes apenas. Sendo que uma delas, dentro do próprio Evangelho de Lucas, aliás, todas elas dentro da obra lucana, no texto lucano, vai aparecer também como exultar. Então, os discípulos vão exultar. É interessante destacarmos isso. Então, tem a ver com um sinal de alegria, esse estremecer no ventre. Isso é confirmado no versículo 44. Porém, há algo interessante aqui. Quando nós olhamos a utilização desse verbo, skirtao, dentro do Antigo Testamento grego, lá ele aparece por 7 vezes. E nós vamos destacar 3 das vezes em que ele aparece, porque ele vai aparecer por 2 vezes no Salmo 114 e 113, no Antigo Testamento grego. E esse salmo, ele é justamente escrito para proclamar as maravilhas operadas por Deus na libertação do Êxodo. Olha que coisa fantástica. Daí o texto vai trazer justamente a ideia de que Deus arrancou o seu povo da escravidão. E vai ressaltar o domínio de Deus sobre toda a natureza, porque Deus atuou sobre o mar e atuou sobre todo o cosmos. O versículo 4 diz: os montes saltaram como carneiros. É o verbo, o mesmo aqui, estremecer, que é usado por Lucas. E lá no versículo 6 diz: os montes, por que saltais como carneiros? Novamente. E aí é interessante observarmos isso. A atuação libertadora de Deus faz a terra estremecer, a terra saltar. E isso é confirmado no próprio Salmo 114, quando ele diz: estremece, ó terra, na presença do Senhor. E é o que ocorre justamente aqui. O Senhor chegou para libertar o seu povo. João Batista estremece no ventre de Isabel. Só que há um outro texto onde esse mesmo verbo aparece dentro do Antigo Testamento grego,
que é na profecia de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 2, quando lá se fala a respeito do grande dia da manifestação do Senhor, e neste dia, que será o dia do nascimento do sol da justiça, o texto fala que o povo sairá e saltará como bezerros soltos da estrebaria. Ou seja, a alegria da salvação chegou. E aí é muito interessante observarmos que na continuidade desse oráculo se relembra também, nos versículos 3 e 4, a obra da libertação. Isto é, o Senhor fará com que os perversos se tornem cinzas debaixo dos pés daqueles que compõem o grupo dos justos. É muito interessante, justamente também pelo fato de que esse oráculo de Malaquias, ele termina falando a respeito do fato de que antes deste grande dia do Senhor, da manifestação salvadora de Deus, o Senhor enviaria o profeta Elias. E ora, nós sabemos todos que João Batista é compreendido como o antitipo de Elias. Ele é aquele que vai, nesse sentido, ser como que um novo Elias. E este prepara o grande dia do Senhor. Então é fantástico percebermos que o que ocorre dentro desse texto, preparando para o Magnífica, que expressa justamente o programa libertador de Deus, através de Maria, cheia do Espírito, esse texto prepara o leitor ouvinte, a cada um de nós, para compreendermos que chegou em Cristo Jesus a libertação. E que Maria foi aquela que levou tal anúncio. Que também nós possamos assumir com esta visitação de Maria a Isabel a nossa missão de levarmos a todos a proclamação das maravilhas de Deus que liberta o seu povo de todas as opressões. Que Deus abençoe. Um grande abraço.